Olá, amigos, boa noite. Bem-vindos a mais um Estudando com Joana de Ângeles, promovido pela nossa casa, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Novamente tenho a alegria de estar aqui com a nova voluntária Alzira. Já não está mais tão nova assim, né? Isso. Já tem um mês de voluntariado, né? Primeiro mês a gente nunca esquece. E vamos dar continuidade ao nosso estudo da semana passada, né, Alzira? Isso. Boa noite, né? Prazer estar aqui mais uma vez. E lembrar vocês, né, Miriam, que estamos gostando muito dessa parceria. Então, talvez vocês nos vejam mais vezes, certo? Né? Eu espero que sim. Porque, sim, de fato, Joana de Ângeles, esse espírito tão evoluído, essa chamada psicologia espírita, a psicologia em si, psique, alma, né? Alma já é demais, né? É difícil. Somos almas, mas não nos conhecemos, não nos entendemos ainda. Estamos a caminho. Já tivemos encarnações piores, mais difíceis. Hoje já temos a luz da doutrina espírita, que no século XIX vem trazer luz, né, ao Evangelho de Jesus, como ele tinha dito que ia mandar o Consolador prometido. E aí vem a obra de Joana de Ângeles. Nós tivemos antes André Luiz, Emmanuel, mas em 1989 sai o primeiro livro da chamada série psicológica Joana de Ângeles. Procura pensar em 1989, que mundo nós estávamos vivendo, o que estava acontecendo e por que dessa chamada mais para dentro de nós mesmos, né? E todos os acontecimentos, vamos olhar a história do mundo, porque não adianta a gente pegar o Evangelho, vou ler o Evangelho, Mateus escreveu isso, Lucas escreveu aquilo, Lucas era médico, então ele tem uma visão mais médica. Mas o Evangelho de João é bem diferente dos outros, João é mais filosófico. E o que eu faço disso? Evangelho não é para a gente decorar, é para a gente viver. A gente não vai conseguir viver como um Francisco de Assis, patrono da nossa casa, esse espírito tão iluminado e tão querido, viveu, mas nós estamos aprendendo com ele. Então, nós temos que nos decifrar, os nossos hieróglifos aí vão ser descobertos pouco a pouco. E eu vou passar para a Alzira, porque ela me deu a tese dela, a monografia dela, que eu achei muito interessante. A gente falou aqui na semana passada, né? Será o diabo a sombra de Deus ou do homem, né, do ser humano? E tem coisas assim muito interessantes. E eu vou passar para ela, porque afinal ela é a mãe da criança, né? Já fechei aqui a página, mas já abri. No final já da monografia, ela tem uma citação aqui. É no final, né? Antes da conclusão. É no final, é o último parágrafo antes da conclusão. Bem interessante. Para mim, muito interessante. Então, eu vou passar para a mãe da criança para que ela apresente o filho aí. É um texto de Jung, mas que fala muito, sabe? Presta atenção no que diz o texto, como você vê isso. Porque, como ela disse, ninguém é dono da verdade. Então, a gente está aqui fazendo... Ela, como profissional da psicologia, como psicóloga, tem seu olhar profissional, mas o próprio Jung, o próprio Freud, todos eles, nenhum deles chegou ao fim da vida dizendo exatamente a mesma coisa do começo, porque isso se chama evolução, isso se chama progresso, né? E cada dia a gente tem uma visão mais ampliada. Você falando isso agora, eu lembrei do um professor da faculdade de epistemologia, em que ele dizia assim, não existe a psicologia, existe as psicologias. Né? Perfeito, né? É perfeito. Isso me remeteu agora, não existe a verdade. Né? Tem um texto de Gibran, no livro Profeta, em que eu acho que é sobre o amor, sobre a verdade... Eu acho que é sobre o autoconhecimento, que ele diz, não diga que encontrou a verdade, diga que encontrou uma verdade. Porque essa verdade também vai mudando, né, Jesus, novamente. Sempre Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu hoje não sou
quem eu era ontem, a verdade também é sempre nova. Já falei demais, vou passar para a Alzira. A gente falou na semana passada do ego, do self, né, do si mesmo, de como o ego, ele que faz a organização da consciência, centro organizador da consciência, e é a partir daí que a gente vem para os opostos, certo? E aqui, lendo o que você falou, eu também achei aqui uma citação que eu coloquei que eu achei muito bonita. Jung, através de um sonho relatado em sua autobiografia, descreve maravilhosamente a luz e a sombra, opostas, porém inseparáveis. Era noite, em algum lugar desconhecido, e eu avançava com muita dificuldade contra uma forte tempestade. Havia um denso nevoeiro. Eu segurava e protegia com as mãos uma pequena luz que ameaçava extinguir-se a qualquer momento. Eu sentia que precisava mantê-la acesa, pois tudo dependia disso. De súbito, tive a sensação que estava sendo seguido. Olhei para trás e percebi uma gigantesca forma escura seguindo meus passos. Mas no mesmo instante, tive consciência, apesar do meu terror, de que eu precisava atravessar a noite e o vento com minha pequena luz, sem levar em conta perigo algum. Ao acordar, percebi de imediato que havia sonhado com a minha própria sombra, projetada no nevoeiro pela pequena luz que eu carregava. Entendi que essa pequena luz era a minha consciência, a única luz que possuo, embora infinitamente pequena e frágil, em comparação com os poderes das trevas. Ela ainda é uma luz, a minha luz. Não é lindo? Muito. Eu me emociono muito com isso aqui. E vale lembrar, não sei se alguém já ouviu falar, que Jung foi considerado por muitos como místico, né? E que ele ficou 1 ano na casa dele, recluso, só recebendo imagens e conteúdos que vinham do inconsciente, e ele criou, então, foi criado o Livro Vermelho de Jung, com as imagens, com símbolos, e que ele fala de Deus, coisas maravilhosas. Então, para muitos, ele era místico, porque ele falou do inconsciente coletivo. Lembrando aqui, nós já falamos, não me lembro em que episódio, mas Joana de Ângeles diz, né, na preparação de Jung no mundo espiritual para reencarnar, que a função dele, uma das missões dele, era trazer para a psicologia, trazer para a ciência o espírito imortal. Porque a ciência até então é ciência, é aquela coisa pragmática. Experimento em laboratório, deu certo, não deu certo, tá? E Jung vem trazer esse novo olhar. Ele foi preparado no mundo espiritual para isso. Fazendo a conexão, né, gente, com a transitoriedade, que nós estamos entrando na fase de regeneração. Então, fomos crescendo, agora nós já podemos entender alguma coisa do que efetivamente é o espírito. Que nós não viemos aqui para almoçar. É muito bom, mas é uma pequena parte. E lembrando, né, já que essa parte importante que você falou, que o que é ciência, a psicologia só é ciência pelo behaviorismo, né? Que pôde fazer o experimento... Século XIX, né? Esqueci como era o nome dele, do jatinho lá, esqueci, gente. Eu lembro só do cachorro. Eu lembro dos jatos. Que comprovou, através de experiências, né, ensaio e erro, o comportamento, como você pode trabalhar o comportamento. Então, o inconsciente não pode ser comprovado, né? Não está aqui no nosso cérebro, não vai abrir e encontrar, igual tem hipotálamo e tálamo, não tem. Então, é abstrato, né? Assim como o psiquismo é uma energia psíquica, não é isso?
Então, só para... E lembrando que é a mesma época em que vem a doutrina espírita, as mesas girantes, começam os fenômenos espíritas. Inclusive, Jung foi participar, que ele ouviu falar. Tinha a prima, né, que era médium. Isso. Então, isso acontece no mundo e é importante a gente ter essa visão do todo, para a gente não ficar só no meu mundinho. Nós somos parte de um universo, né? É o universo, o inconsciente coletivo universal. Né? Tudo. E aí tem sombra ali. É quando ele fala aqui, né? Que a luz e a sombra. Então, por que o ego e o inconsciente? A luz e a sombra. Jesus diz, tem uma passagem que ele diz, brilhe a vossa luz. Isso. Responsabilidade de cada um. A consciência é a luz que vai jogar sobre o inconsciente aquilo que está lá no escuro, né? Então, essa outra... Esse aqui é o que, Miriam, que eu coloquei aqui, é um pequeno trechozinho. De uma citação de Jung também, mas que esclarece muita coisa. E tem a ver também com a passagem, a fala de Jesus, quando ele diz: aquilo que fizerdes pelo teu próximo, a mim mesmo faz. Que ele diz, porque tive sede, me deste de beber, tive fome e me deste de comer. E aí a gente pergunta, mas quando que eu encontrei o Senhor, quando que eu fiz isso? Tudo que fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim que faz. E esse texto de Jung é, a meu ver, no meu sentir, perfeito. Vou ler só um trecho, porque ele é um pouquinho longo, para a gente não ficar para a semana, né, para a próxima semana, exato. Porque, aliás, postergar é um problema, né? Exato. Na vida real, existem a grande arte de ser simples. Portanto, a aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e a prova dos 9 de toda a perspectiva de vida da pessoa. Que eu dê alimento ao pedinte, que perdoe ao insulto, que amo meu inimigo em nome de Cristo. Todas essas são, indubitavelmente, grandes virtudes. O que eu faço para o menor dos meus irmãos, faço para Cristo, não é, Miriam? Uhum. Mas, aí vem o mais, né, gente? Se eu descobrir que o menor dentre todos, o mais pobre dos mendigos, o mais imprudente dos ofensores, sim, o próprio demônio, que eles estão dentro de mim e que eu mesmo estou necessitado de esmola de minha própria benevolência, de que eu próprio sou o inimigo que deve ser amado. Então, via de regra, toda a verdade do cristianismo é invertida. Então, não há mais nenhuma conversa de amor e sofrimento. Dizemos ao irmão dentro de nós, raca, quer dizer, raiva, desprezo, e o condenamos, e temos raiva de nós mesmos. E vale lembrar aqui, que eu digo muito para os meus clientes, quando a gente fica com raiva de nós mesmos e introjetamos essa raiva, a gente paralisa. Aquilo que eu comentei lá no primeiro, não foi? No primeiro e no segundo. Nós os escondemos do mundo. Negamos jamais haver encontrado o pior dos piores em nós mesmos. E fosse ele o próprio Deus que se aproximasse de nós nessa forma de expressível, tê-lo íamos negado 1000 vezes antes que o galo tivesse cantado, como disse Pedro. Então, assim, isso aqui mostra, gente, que a nossa sombra, a gente deve achar tão terrível, que a gente joga pro demônio. O demônio, coitado, leva a culpa de tudo, o diabo. Para Lúcifer, né? Lúcifer foi considerado na Bíblia o anjo caído, que quer dizer o quê, Miriam? Mas Lúcifer, essa palavra quer dizer o portador da luz. Exato, porque para existir a treva tem que ter a luz. Só existindo os opostos já que você vai reconhecer. Então, é o outro lado. Não sei se alguém que esteja assistindo viu a série de Lúcifer, que eu amei. Muito boa. Porque, muita coisa ali para ser pensada. Sim, né? Muitas reflexões. E uma fala dele que é magnífica
quando ele fica na Terra, né, que ele cansou de ficar lá no inferno, em que ele começa a ver a humanidade, os seres humanos, e o quanto ele dizia, aí ele diz assim, engraçado ser humano, né? Fazem as coisas erradas, fazem o mal, e tudo a culpa é minha. Eu não mando ninguém fazer nada. Então, não é para nós nos culparmos. E aí uma coisa também que ele diz, né? Lúcifer, ele não mente. Não, ele não mente. Ele não mente. Podiam fazer de tudo com ele e ele dizia a verdade. Até já no final, quando ele era muito penoso e ele disse a verdade. Então, A nossa sombra não mente. Ela não mente. Ela não mente, ela está ali. Só que nós temos que estar dispostos a enfrentar a nossa escuridão, né? E assim, às vezes tem atividades que eu faço que chama de ideação, imaginação ativa, que Jung chama, de você vivenciar algumas questões e que simbolicamente seria você penetrar no seu inconsciente e ver o que está lá. Muita gente não consegue ver. Ou vê vazio, ou vê escuro, quer dizer, o quanto ainda é difícil para enfrentar essa escuridão. Então, a sombra, ela está ali. É ela que vai trazer a nossa verdade à luz. Exato, claro. Ela que vai... Chama sombra, mas ela ilumina. Sim. E Jung diz assim, a sombra é a coisa que uma pessoa não tem desejo de ser. Mas é sempre o outro, né? É sempre o outro. Não. É por isso que nós estávamos falando semana passada das percepções de como é o outro é que é isso também da projeção, não é isso? As sombras são, então, os aspectos ocultos e inconscientes do si mesmo. São os conteúdos reprimidos, negados ou jamais reconhecidos pelo ego, que é o representante da consciência. Que eu sou bom o tempo todo. Sim, e aí entra o quê? Quando Jung diz que a gente tem duas polaridades, né? E quando a gente atua só numa polaridade, que é a gente só ser aquele bonzinho, a gente fica, cambita, né? Nós temos que usar as duas, que é onde entra o equilíbrio. É difícil? Mas não é impossível. Nesse caminho a gente se perde muitas vezes, né? Sim, é difícil, né, Miriam? É difícil. Joana e aí Dias... desculpa, só para terminar. Por que a gente precisa ser bonzinho o tempo todo? Que é a necessidade de aprovação, né? E aí a gente precisa ser aquela menina boazinha, comportada e nega o outro lado. E aí vai tudo para a sombra também. E isso muito mais na nossa geração, na minha geração, que não é a mesma dela, a minha de antes. Que foi uma geração, e nós ainda estamos por aqui, né? Uma geração que viveu muito a castração, o proibido, porque o mistério. Sabe, você ia fazer primeira comunhão, não é uma crítica à Igreja Católica, nós somos reencarnacionistas, já tivemos por lá, fazemos parte disso tudo aí. Você não podia morder a hóstia, porque era o corpo de Cristo. E o medo que a gente tinha, eu pelo menos com a minha turma, a gente morria de medo de se morder a hóstia, vai escorrer sangue, a freira vai ver e vai ser... Pronto, estou no inferno. E o inferno era eterno. E aí hoje a gente para e pensa assim, mas como é que a gente pode achar que o mal é eterno? Deus falhou. Mas Deus não falha, gente. Então o inferno é aqui e agora, a gente faz o inferno. A Joana de Ângeles diz aqui um texto que eu abri novamente ao acaso. Na perda do si, efeito da vida moderna, o indivíduo frustra-se, ficando atrás daqueles que brilham, consumindo-lhes o sucesso, ao tempo em que os ajuda a vender mais, a desfrutar de mais êxito. O outro tem sempre que dar aprovação para a gente, né? A gente precisa correr atrás da aprovação do outro, nem que a gente se violente. Eu não quero, mas se eu fizer isso, todo mundo vai falar. E a minha consciência vai dizer exatamente o quê? Daí eu vou desencarnar, vou encontrar lá com o mentor, ele vai dizer, e aí, como é que foi?
todo mundo nas redes sociais estava fazendo, né? O senhor entende, eu tinha que fazer também. Será? Não sei. Será que a gente tem que fazer o que o outro quer? O que isso traz de objetivo, de concreto e de bom para nós? E aí a gente se afasta cada vez mais da nossa essência, né? Que é o que está lá no âmago da cebola. Que a gente vai perdendo a nossa identidade. Quem é a gente deixa o outro bem feliz e a gente fica mal e se afasta da nossa essência. Porque a gente precisa saber... isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. É difícil? Porque muitas vezes taxado de egoísta. Né? Ser egoísta. Mas um grande amigo meu me disse que a gente precisa ver quando é egoísmo e sabedoria. Verdade. Não é isso? E a gente vai se perdendo de si mesmo, né? Sim. Joana diz aqui, a perda de si mesmo, né? Sem dúvida, é uma das muitas enfermidades dos tempos modernos. Uma vida saudável não naufraga na perda do si por estabelecer os seus próprios ideais expressos em uma conduta harmônica dentro das diretrizes do socialmente aceito e caracterizada pela autoconsciência. E a gente abre ao acaso, né? É verdade, por quê? E aí o que ela diz aí, né? A gente se afastar de si mesmo, porque lembra lá acho que foi semana passada que eu falei, né? Que o ego vai se diferenciando de si mesmo, e fica o self, mas fica o imago Dei, né? A imagem e semelhança de Deus. E que a gente precisa ter aqueles momentos... Lembra que Jesus falou, né? Vós sois deuses. De ouvir, de ver, né? Porque nós não estamos só desamparados. É só a gente estar com ouvidos abertos para ouvir. Ouvidos de ouvir e olhos de ver. Não é isso? Então, quando ela diz que se afasta de si mesmo, é cortar tudo. Corta com o self também. E aí fica aquelas pessoas, né, que tem aquele ego... Inflado. E o resultado está aqui para nós todos vermos. O poder que cada um... A minha monografia da minha graduação foi o amor como fonte de saúde, que é para mim assim o remédio dos remédios. Não existe nada que cure mais do que o amor. E a Joana tem uma passagem nesse... O 9º livro da série psicológica é Amor, Imbatível Amor. Que foi o primeiro livro de Joana que eu li há anos e anos. Eu nem era psicóloga. E fiquei encantada, Amor Imbatível Amor. E eu disse para mim que um dia eu queria ser psicóloga e que eu ia ajudar os outros. Então, nada é por acaso. Não, nada. E a gente pegando essas coisas todas, a gente vai vendo como ao longo dos anos as coisas vão acontecendo na nossa história, nossa aqui, de cada um de nós, e do nós, o coletivo, a sociedade. E aí a gente vai lá para o livro 3º do Livro dos Espíritos, né, as leis divinas ou leis naturais, e vai encontrar tudo isso. Aí tem espírita que diz assim, eu nunca li o Livro dos Espíritos, é chato aquilo. Enquanto a gente não sentir a necessidade de se conhecer, de ver a finalidade da vida, uma vida vazia, uma vida sem sentido existencial, é impossível de ser vivida. Tem que ter um sentido, a gente tem que ser parte de alguma coisa. E nós somos parte de Deus. Vós sois deuses, tudo que eu faço, podereis vós fazer e muito mais. Então, quando a gente vê Jesus dizendo um negócio desse para a gente tem que parar e pensar um pouco na responsabilidade da gente para consigo mesmo e com esse mundo, com essa nossa sociedade. O primeiro livro da série psicológica, Jesus e a Atualidade, esse livro eu acho mais fininho assim, mas tem coisas, ela cita 20 situações do nosso dia a dia. E aí a gente diz, eu disse isso durante anos, ai não, Joana de Ângeles é muito difícil, gente. É muito difícil, sim. Olha, para ler, mas como diz Marlon Reikdal, você vai ler o livro uma vez, você lê o livro, chega à brilhante conclusão de que não entendi nada. Nada. Vamos ler de novo. Parte a parte. E vamos sublinhando. O que mais chama atenção? Depois rever. Não é ler um romance, né?
Não é? O primeiro livro do André Luiz é Nosso Lar. Que bonitinho, legal, tem um valor imenso. Mas foi assim, olha, tá vendo isso aqui? Começa a pensar. E aí o mundo espiritual vem desenrolando, vem não crescendo. E chega nesse momento de olhar o ser espiritual. Nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, como diz Teilhard de Chardin, né? E isso faz, eu acho, muita diferença, né? Claro. Não podemos esquecer disso. É. Porque quem reencarna é o espírito. O corpo vai ficar aqui. Vai voltar para a Terra. Vai virar adubo. Isso. Então é preciso a gente adubar enquanto está aqui o espírito imortal que nós somos. O somos. tudo que a gente lutou, todo o dinheiro, tudo, né? Tudo. Tudo isso fica. E quantos irmãos, ao desencarnar, ainda ficam presos? Eu fui assistir uma peça uma vez, acho que foi de um livro de André Luiz, em que a pessoa estava lá no astral e preocupada com os milhões, com as fazendas e com tudo, né? Quantos relatos tem no Céu e Inferno? O quanto que a pessoa é presa à matéria. E, como a Miriam falou, né, é chegado os tempos. Então, vamos aproveitar. Se a gente não fizer agora, não é que a gente vai... Acabou. A gente vai ter outra oportunidade, sim. Mas vamos tentar fazer para nós podermos ir para um mundinho já de regeneração. Senão, nós vamos voltar para o mundinho de provas e expiações. Que, aliás, a gente diz que é ruim, mas ninguém quer sair daqui, né? Todo mundo quer ficar. Porque é o que a gente tem na consciência, porque a gente, né, conhece isso aqui, agora já domina. Zona de conforto. Pois é. Está ruim, tá mas bom. Eu sei o que pois é. Exatamente. O que me espera mais adiante? Nada além do que eu tenho feito aqui agora. Não é nada diferente, né? Nos dizem os espíritos, que a gente vai se encontrar. Aí a gente vai ver a tal da sombra com luz. Mas não vai ser muito bom. Melhor a gente olhando por aqui agora, botando luz aos poucos nessa sombra para poder transformar, para nós podermos viver uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Num dos livros também da Joana de Ângeles, o 7º livro da obra, Desperta e seja feliz. Desperte e seja feliz. Enquanto a gente não despertar, vai ficar no imaginário ainda. Como podia ser, eu podia ter feito, eu não fiz, devia fazer. O tempo é aqui, é agora. E o nosso tempo está acabando. De novo. De novo. E eu agradeço muito a Alzira por mais uma noite estar aqui conosco, a você que está nos assistindo, mas depois a gente fala. Vou passar para a Alzira, que eu às vezes sou bem mal educadinha, né? Não, fala que pro isso. Chuchu. Eu que agradeço, né, de mais uma vez estar aqui com vocês. Espero que tenha sido útil, né? Eu, como falo para a Miriam, eu gosto de falar assim, do meu jeito, a mesma forma que eu falo com meus clientes em consultório, porque é uma linguagem que, para as pessoas entenderem, não adianta, é a gente trocar em miúdos a teoria, né, Miriam? Para poder as pessoas entenderem. Porque às vezes é até complicado para nós mesmos, sabe, gente? Não fica achando que é, porque também é difícil para a gente. Então, estou muito feliz, espero voltar outras vezes. Semana que vem, com certeza, você vai estar aqui. Então, namastê, uma boa noite, uma ótima semana. Queridos amigos, boa noite. Obrigada pela sua companhia, pela sua energia, pela sua empatia. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.